Boa noite, pessoal. Aqui nós vamos resolver, dando sequência naqueles nossos problemas de hidrodinâmica. Agora nós vamos ver os problemas relativos ao Teorema de Bernoulli. O Teorema de Bernoulli, ele fala que a velocidade ao quadrado dividido pela velocidade, duas vezes a velocidade da gravidade, mais a pressão do líquido dividido pelo peso específico da água, mais a cota do ponto 1 é igual a velocidade ao quadrado dividido por duas vezes a aceleração da gravidade, mais a pressão no ponto 2 dividido pelo peso específico da água, mais a cota no ponto 2. A cota é a altura em que esse tubo está. Então, esse problema é o problema relativo ao exercício 4.3 da página 12. O problema diz o seguinte: a água escoa pelo tubo que está no ponto 1 a 100 metros e no ponto 2 a 70 metros. Esse tubo ele tem diâmetros diferentes. Esse diâmetro é de 100 centímetros quadrados e esse diâmetro 2 é de 70 centímetros quadrados. Mais uma vez eu falo, atentem para as unidades. Observem que nós temos centímetros e metros. Então, nós vamos transformar essas coisas para metro. O problema, ele diz o seguinte, ele pergunta o seguinte: a água escoa pelo tubo indicado nessa figura aqui, cuja seção varia do ponto 1 para o ponto 2 de 100 para 50 centímetros. No ponto 1, a pressão é de 0,5 kg força por centímetro quadrado e a elevação ou cota é igual a 100. Já no ponto 2, a pressão é de 3,38 kg força por centímetro quadrado e a elevação é de 70 centímetros. E a sua pressão é de 0,5 kg força por centímetro quadrado. Desculpa, 3,38 kg força por centímetro quadrado. E aí o problema pede para calcular a vazão em litros por segundo. Você, nesses casos, sempre vai usar, quando você estiver envolvendo cotas, você vai utilizar o Teorema de Bernoulli, que é exatamente essas variáveis, elas são sempre constantes, ou seja, a energia cinética mais do ponto 1, mais a pressão no ponto, a energia de pressão no ponto 1, mais a cota do ponto 1, ela tem que ser igual à energia cinética do ponto 2, mais a pressão no ponto 2, mais a cota no ponto 2. Ou seja, isso sempre são constantes. Elas vão variar. Ou seja, cada uma dessas variáveis, elas vão variar de modo a compensar a outra, de tal sorte que a soma delas sempre seja constante. Pois bem, então o primeiro passo que você tem que fazer, já que é dado as cotas em metros e os quilogramas e as áreas em centímetro quadrado, é transformar o que é centímetro para metro. Então, o primeiro passo seria transformar a pressão 1, que é 0,5 kg força por centímetro quadrado, em quilogramas força por metro quadrado. Nós sabemos que 1 centímetro equivale a 1 metro equivale a 100 centímetros. Logo, 1 centímetro quadrado vai valer quanto? 1 metro quadrado vale 100 centímetros. 1 metro vale 100 centímetros. 1 metro quadrado vai valer 10.000 centímetros. Porque é o quadrado. 100 vezes 100
10.000. Então, o que você faz? Você multiplica 0,5 kg força por centímetro quadrado para 10.000 para transformar tudo isso em metro quadrado. Então, uma força de 0,5 centímetros em 1 centímetro quadrado equivale a 5 toneladas, que é 5.000 kg força por metro quadrado, ou seja, numa área bem maior vai ter uma pressão maior, consequentemente. A mesma coisa da tensão 2, que é 3,38, você, em centímetro quadrado, você transformando para metro, você vai multiplicar por 10.000 e vai obter 33.800 kg forças por metro quadrado. Correto? Bem, aí você vai para a fórmula do teorema de Bernoulli. Pela lei de Bernoulli, você vai ter que a velocidade no ponto 1 dividido pela 2 vezes a aceleração da gravidade mais a pressão no ponto 1 dividido pelo peso específico da água mais a cota tem que ser igual a velocidade no ponto 2 ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade mais a pressão no ponto 2 dividido pelo peso específico da água mais a cota no ponto 2. Tem que ser iguais. Bem, velocidade no ponto 1 nós não temos, e aí nós fazemos. Isso aqui nós temos a velocidade, a aceleração da gravidade, mas nós não vamos substituir agora. Substituindo a pressão 1, pressão calculada, pressão 5.000 kg, tá? 5.000 kg força por metro quadrado, dividido pelo peso específico da água, cuidado, que é 1.000 kg força por metro quadrado, por metro cúbico, mais a cota, C1, que equivale a 100 metros, é igual a velocidade no ponto 2 ao quadrado, que ninguém tem, dividido pela 2 vezes a aceleração da gravidade, que a gente substitui depois, mais a pressão no ponto 2, quanto é que é? Nós transformamos, que era dado para nós em centímetro quadrado, nós transformamos para metro, e aí você tem que é 33.800. Aqui eu coloquei 3,38, mas é 33.800. Mais a cota, que é de 70 metros. Bem, aí você simplificando, né? 5.000 por 1.000, 5 dividido por 1 dá 5, quilogramas força por quilogramas força você cancela, metro quadrado por metro cúbico fica metro. Como ele está dividindo, ele está por aqui por baixo, então ele passa para cima. Então fica 5 metros mais 100 metros. Isso aqui você não sabe, 33.800 dividido por 1.000 você também cancela, esse metro para cima, 33,8 metros, mais 70 metros. Bem, somando tudo, fica 105, 103,8, e aí você vai ter que a velocidade 1 dividida por 2 vezes a aceleração da gravidade, mais 105 metros, tem que ser igual a velocidade no ponto 2 ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade, mais 103,8 metros. Essas duas grandezas elas têm que ser iguais. Colocando para cá, você, como esse é o maior número, esse maior número, né, você vai ter que ficar com ele. Também você vai ter que passar o 103 para cá. Para ficar mais fácil, eu coloquei esse primeiro membro na frente e esse segundo membro atrás, tá? De forma com que as coisas ficassem mais fáceis de serem feitas. Mas se não quiser fazer, pode fazer direto. Então, V2 ao quadrado dividido por 2G menos o V1 passa para cá, primeiro membro, né? E o 105 permanece lá e o 103 passa para lá, subtraindo. Subtraindo esses dois valores, você vai ter V2 menos V1, o 2G, que é o denominador, ele passa para lá multiplicando, aqui o 2G, 105 menos 103,8 dá 1,2 metros. Então,
diferença das velocidades nos pontos 2 e 1 tem que ser igual a 2 vezes a aceleração da gravidade vezes 1,2. Operando isso, você vai ter que ter as diferenças nos pontos da velocidade. Nos pontos vai ser igual a 23,52 metro quadrado por segundo ao quadrado. Por quê? Metro vezes metro deu metro quadrado, segundo quadrado é a grandeza da aceleração da gravidade. Bem, e aí você tem essas incógnitas aqui, mas nós queremos o quê? Nós queremos a vazão. Então, a vazão é igual o teorema pela equação da continuidade, que nós vimos lá atrás, elas têm que ser iguais, né? O produto da área vezes a velocidade no ponto 1, ela tem que ser igual ao produto da área vezes a velocidade no ponto 2. Isso tem que ser igual à vazão, que é uma constante. Então, o V1 nós não temos, nem o V2 nós não temos, mas nós sabemos que as áreas 1 é 100 e a área 2 é 50. Então, toda vez que você diminui a área, o que vai acontecer com a velocidade? A velocidade vai aumentar. Então, nós vamos saber que no ponto 2, a velocidade 2 terá que ser maior, 2 vezes maior, já que a área é 2 vezes menor. Vamos ver isso. Então, você tem, substituindo, a área 1 nós temos que é 100. Eu coloco aqui. Nem me preocupo com a unidade. Vezes a velocidade 1, que é igual. Qual é a área 2? É 50. 50 V2. Também não me preocupo com a unidade. Tirando V1 em função de V2, ou melhor, tirando V2 em função de V1, você vai ter que V2 é igual a 100V1 dividido por 50, que passa para cá dividindo. Você vai chegar à conclusão 100 dividido por 50 dá 2. Né? Então você tem que, no ponto 2, a velocidade é 2 vezes a velocidade 1. Claro, essa é a própria condição do teorema de Bernoulli. Se diminui a área, a velocidade vai ser maior. Bem, então essa equação, você tem que a velocidade é 2 vezes V1. Você substitui nessa equação aqui. Tá? Porque então você tem V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, você sabe que já é igual a 23,52. Então agora você substitui. Você sabe que V2, a velocidade 2, é 2 vezes a velocidade V1. Então você coloca, e você fica com uma incógnita só. Aqui você tinha duas incógnitas, V2 e V1. Agora você está só com uma incógnita, V1 e V1. Então essa diferença ela tem que ser igual a V2. E aí ocorre que aqui você encontrou a velocidade, a proporção da velocidade, mas aqui na nossa fórmula, ela é ao quadrado. Então você eleva ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, V1 ao quadrado é V1 ao quadrado, menos V1 ao quadrado. Essa subtração aqui é 3V1 ao quadrado, que é igual a 23,52. Substituindo não, operando, então V1 ao quadrado, passa o 3 para cá dividindo, vai dar 7,84 metro quadrado por segundo ao quadrado. E aí você tira a raiz quadrada. Você não quer V1 ao quadrado, você quer V1. E aí você vai tirando a raiz quadrada, você vai chegar à conclusão que V1 é igual a 2,8 metros por segundo. Metro ao quadrado tirando a raiz fica metro, segundo ao quadrado tirando fica segundo. Tá? Então você sabe que como V2 é igual a 2V1, é só agora substituir. V2 vai ser igual a 2, quanto é que vale V1? 2,8. Então V2 vai ser igual a 5,6 metros por segundo. Agora, nós queremos a vazão. E o que é pior, em litros por segundo. Até agora nós estamos trabalhando com metros. Então, você vai aqui encontrar a vazão. Eu vou colocar a câmera um pouco melhor, porque ali não está dando para ver. Agora sim. Então, você tem aqui a fórmula da vazão. Tá? A
vazão é igual à área vezes a velocidade. No caso, vamos pegar a área 1. A vazão é constante num tubo, certo? O que diferencia são as áreas e as velocidades. Quanto menor a área, menor a velocidade. Eu posso pegar tanto o ponto 1 como o ponto 2. Vamos pegar o ponto 1 por comodidade. Poderíamos pegar o ponto 2 que vai dar o mesmo resultado. Então, a área 1 quanto é que é? Não é 100 centímetros quadrados? Então, eu tenho que, para transformar para metro cúbico, eu tenho que dividir agora por 10.000. Certo? E V1 eu sei que é 2,8 metros por segundo. Por que eu estou transformando para metro? Porque a minha velocidade é dada em metros, não é dada em centímetros. E o diâmetro foi dado em centímetros. Bem, o diâmetro não, a área. Então, como é dividido 100 por 10.000, multiplico por 2,8. Se vocês fizerem na máquina de vocês vão encontrar isso aqui, 0,028 metro cúbico por segundo. Metro ao quadrado, vezes metro dá metro cúbico. Então, por segundo. Ocorre que o problema pede em litros por segundo. Certo? E aí você vai ter que transformar. Aqui eu fiz para vocês saberem. E não se esquecerem, 1 metro cúbico equivale sempre a 1.000 litros. Isso é um padrão. Isso sempre ocorre. 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. Então você vai multiplicar, já que você tem 0,028 metro cúbico, você vai multiplicar por 1.000. 0,028 vezes 1.000, você vai encontrar então 28 litros por segundo, que é a resposta do nosso problema. Então, a vazão aqui que nós não sabíamos as velocidades e sabíamos as áreas, mas nós não sabíamos a quantidade de água que passava aqui. A vazão é a quantidade de água que passa. Então, essa vazão, ela é dada a 28 litros por segundo. Tá bom? Esse é o problema 4.3 da página 12. Esses problemas, gente, eles são semelhantes, não são iguais, eles são semelhantes, mas a forma de resolver é igual àqueles problemas propostos que eu passei para vocês, que estão na página 21. Tá? Se vocês seguirem a sequência, eles vão ser os mesmos. Por exemplo, esse problema aqui, que nós acabamos de resolver, é semelhante, vocês vão ver até pelo próprio desenho, da página, o terceiro problema proposto da página 21. Tá? Ok? Boa noite, estudem. Até mais próximo vídeo.